Ok? Minha senhora, então agora vamos gravar. Muito bem, tu chamas-te? Ana Rita, ando no 12º ano, tenho 17 anos, sou de Favais, Alijó. E andas na escola? E ando na Escola Básica Secundária Dom Seixo II, Alijó. E chama o teu nome completo é? Ana Rita Dias Cardoso. Então, tu fizeste uma entrevista. Sim. Quem é que tu entrevistaste? Eu entrevistei uma bombeira, ela esteve envolvida quando houve o acidente do Tua, nos resgates das pessoas e contou-nos experiências bastante interessantes. Uma bombeira de bombeiros de Alijó. Michel. Quando falas no acidente do Tua, qual deles é o último, é? Sim, o que acabou por fechar a linha. Sim, senhor. Como é que descobriste a pessoa? Como é que lá chegaste? É uma das minhas colegas de grupo, conhecia, sabia da história, então nós decidimos entrevistá-la a ela, porque pareceu-nos uma forma interessante de resgatar memórias para preservar aquilo que nós temos aqui. Foi fácil convencer ela a falar? Foi, porque ela foi muito... ajudou bastante. Ela não teve qualquer tipo de preconceito, nada. Foi fácil falar com ela. E como é que preparaste as perguntas? Na verdade, nós fomos muito por intuição. Nós preparámos algumas perguntas, obviamente, mas conforme a conversa ia andando, nós íamos perguntando aquilo que surgia. Não tínhamos algumas linhas fundamentais, obviamente, mas fomos perguntando aquilo que surgia porque pareceu-nos ser mais interessante e pareceu que seria mais natural. Como é que reagiram os teus colegas? Como é que a tua turma reagiu? A tua turma era de ciências ou de humanidades? Humanidades. E a disciplina era de? Geografia. Na verdade, nós acabámos não por ver as entrevistas uns dos outros, porque não tivemos tempo, mas pela entrevista que fizemos pareceu-me que eles iam gostar. Isso contou para a avaliação? Contou. Como é que achas que se enquadrou um projeto destes, uma atividade destas, na atividade letiva, nos teus estudos? Fez com que nós ficássemos a conhecer mais sobre a nossa região, obviamente. Também interligou as disciplinas, porque nós tivemos que trabalhar com o professor de Geografia, mas também trabalhámos com o professor de Português, também História, obviamente, e fez uma interligação de gerações, e acho que isso foi a parte mais importante, no meio de tudo. Tu já tinhas feito alguma entrevista? Não, foi a primeira vez. Como é que te amanhaste com a questão do equipamento, com que máquina filma? Na verdade, isso não fui eu que fiz, mas Como é que resolveram isso? foi um professor que nos ajudou. Nós tivemos que nos sentar e fazer a entrevista, basicamente. O resto ficou tudo sobre a alçada do professor. Ele foi de muita ajuda. Fez a gravação. Muito bem. Depois, achas que despertaste emoções durante viste emoções na pessoa com quem falaste? Sim, porque acho que recordar uma altura dessas, em que é trágico, obviamente, resgata sempre emoções. As pessoas, ao relembrarem aqueles momentos, ficam tristes, muitas contentes por aquilo que ajudarem as pessoas, não é? E acho que sim, as emoções estiveram lá. Que idade tinha a pessoa com quem falaste? Que idade tinha a pessoa com quem falaste? Eu não tenho a certeza que idade tinha, mas estaria por volta dos 40 anos, digo. E tu, algum dia andaste na linha do Douro? Não, não. E na linha do Douro? Na linha de dor já. Tu disseste que moras Em Favais. em Favaios, portanto, do lado do Douro. Ok. E algum dia andaste no metro de Mirandela? Não, não. E da tua família? Há memórias da linha? Não, porque nós somos mais ligados à vinha na minha família. Nós fazemos o trabalho da vinha, por isso depois a parte do vinho e do transporte já é de outra alçada, não é da nossa. Sim, senhora. Muito bem. Falta uma coisa, Leonor? Portanto, as vivências atuais, só que a senhora que ela entrevistou não É difícil, neste caso, não não se é aplica de uma muito. geração muito Esquece. anterior. Ok. Obrigadíssimo. Nada. Perfeito. Ok. Tá? Ok. Então, tu chamas-te? Laura Beatriz Ribeiro Vilela. Tenho 17 anos, estudo na Escola Básica e Secundária de Alijó e sou de Vila Chá,
uma aldeia do concelho de Aljó. Em que ano? Ando no 11º ano, de Línguas e Humanidades. Sim, sim. Como é que te viste metida nestas olhadas das entrevistas? Fui avisada que estava a decorrer o projeto pela minha professora de Geografia e também pela professora de História e achei interessante pelo facto do projeto querer recolher e caber ao projeto querer recolher as memórias e as histórias do Vale do Tua, que é um património cultural nosso, daqui da região. E, portanto, foste entrevistar o homem do Beira Rio. É verdade. Não lembro já do nome dele. Como é que lá chegaste? Como é que propósito é que foi ele e não foi outra coisa qualquer? Outra pessoa? Foi pelos meus pais, que conhecem já há bastante tempo o Sr. António, e foi por isso. Achei interessante, por ele ter histórias e por ele vive lá desde sempre, desde pequeno, e achei interessante entrevistá-lo a ele por causa disso. Como é que fizeste? Foste falar diretamente com ele? Sim, Meteste os teus pais ao barulho? meti os meus pais ao barulho. E de onde é que veio essa ideia patusca de filmar no barco? Foi por causa do Ou, Sr. como António. Patusca, quer dizer, realmente não há mais nenhuma filmagem no meio do rio. Foi uma aventura. Quem é que se lembrou disso? Foi o Sr. António, o próprio senhor que eu entrevistei, foi o que se lembrou de irmos para o barco filmar. E quando falaste com ele, ele reagiu bem? Reagiu bem. Achou interessante por recordar momentos passados que lhe trazem alegrias. Então foi ele que sugeriu ir para o barco. Foi. Já tinhas andado no barco dele? Não, E também já tinhas feito alguma entrevista antes? não. Também não. Foi a primeira vez. E qual é a conclusão? É boa. Quem gravou? Foi o meu irmão que me ajudou na gravação Com que da equipa? entrevista. Com o equipamento dele. Porque o teu irmão dedica-se a isto? Sim, nos tempos livres. Muito bem. Então, o teu irmão filmou, fizeste as perguntas Sim, e o Sr. António respondeu. claro. Como é que preparaste as perguntas? Conta-me lá. Tínhamos alguns pontos que eram essenciais para a entrevista, focamos em alguns pontos, mas foi ao calha, basicamente, que fomos, à medida que ele ia respondendo às perguntas, eu ia fazendo mais. Quais foram os temas principais que o Sr. António trouxe à baila? A pesca e a travessia do lado de um rio para o outro, que ele fazia quando era mais novo. Agora, neste momento, é o filho que faz, principalmente na altura das vindimas, que transporta os senhores que vão para as vindimas de um lado do rio para o outro lado, para as quintas. Encontraste muita diferença entre as memórias que ele tem e a vida que tu conheces agora? Um bocadinho. E então? Ele, como eu já disse, viveu sempre lá no Tua e eu acho que foi interessante conviver com ele, não só pelo facto de ele viver sempre lá, mas por ser de outra geração, que nos trouxe principalmente um conhecimento mais aprofundado daquela altura que ele viveu. De qualquer maneira, quando tu comparas a tua vida com aquilo que pudeste perceber da vida do Sr. António, quais são as tuas conclusões? Que a vida do Sr. António não tinha tantos. Eu acho que agora as pessoas, no meu caso, por exemplo, a minha vida, eu espero um dia formar-me num curso específico e esta entrevista acho que fez com que abrisse um bichinho para seguir o jornalismo, por exemplo, e o Sr. António é diferente porque nunca foi jornalista, muito menos advogado, não tem um curso, não é formado num curso, e eu acho que é isso. Mas sabe pescar? E tu sabes pescar? Não. A tua entrevista, quando a nossa equipe viu, disse logo, este foi editado não foi editado por ela. Não. Foi Ajudei, sim, o meu irmão ajudou-me, eu estive presente quando ele esteve a editar e foi por ajuda dele
E de um amigo também. E aprendeste alguma coisa com isso? Aprendi. Tenho aprendido com ele e muito. E já aprendeste a editar também? Não, a editar ainda estou naquela fase de começar. E a transcrição? A transcrição fui eu que fiz. Fácil. Mais ou menos. És a primeira que aparece a dizer que foi fácil a transcrição. Mas está bem, sim, sim. Muito bem. Já disseste que esta entrevista eventualmente te pode inspirar uma carreira, algum género de vida. Sim. Portanto, tenho que concluir que foi uma etapa importante da tua vida. Foi. E acabou por ser. Foi. Já tinhas andado de barco no Rio? Não. Barco a remo, nunca. Nunca tinhas andado. Sabes que por acaso nós já uma vez alugamos um barco ao Sr. António para fazer filmagens lá em baixo. Aquilo foi uma aventura total. Sim, senhora. Muito bem, acho que está tudo. O que é que falta, Leonor? Acho que está. O que é que eu... falta da pergunta do sacramental. Já andaste na linha de tua? Não, Nunca. nunca. Mas conhecias Faustura? Sim, E na linha de Douro? também não. Também não. No metro Mirandela também não. Não. Na linha do Douro andei, sim. Sim, pois. Tá. Ok. Falta, acho que está tudo. Só te gostava de fazer uma outra pergunta. Como é que achas que reagiram os teus colegas? Provavelmente nem toda a gente reagiu da mesma maneira, nem todos os... Eu acho que de uma forma geral Tu todos... és da mesma turma da... Não, não. Somos de anos diferentes. Ok. Eu acho que de uma maneira geral todos reagiram bem e gostaram da entrevista. E acho que foi isso. Ok. Todos me deram os parabéns. E pronto. Ótimo. Também dou os parabéns. Muito bem. Ok, obrigadíssimo. Tá. Muito bem. Agora a sua identificação. Sim, senhora, eu chamo-me Maria Leonor de Oliveira de Carvalho Grosso Magalhães, tenho 61 anos e sou natural de Chaves, embora, portanto, me sinta mais natural de Alijó porque já vivo aqui há muitos, muitos anos. E a professora? E sou professora aqui na escola também há muitos, muitos anos. Muitos anos. Sou professora de História. Sou professora de História, sim. E, portanto, compreendo que os seus alunos participaram neste projeto. Sim, este tipo de projetos vem muito de encontro ao meu tipo de trabalho. Eu gosto muito que eles saiam e conheçam o que se passa à volta e que também se relacionem mais com pessoas e procurem informações através de pessoas. Acho que foi muito interessante. Também por causa disso, por causa da... Agora gostava de perguntar, enfim, o que é que nos pode contar sobre a reação dos seus alunos, quer antes, quer depois? Olha, de uma maneira geral, a reação foi muito positiva. Os alunos com quem eu trabalhei mais não estão aqui presentes, porque eram alunos que ano passado estavam no 12º ano e agora, felizmente, já não estão cá na escola. Mas a reação deles foi muito positiva, eles mostraram bastante interesse e fizeram bastantes entrevistas. Portanto, talvez havia alguns de temperamento mais extrovertido, e então fizeram com muita facilidade, interessaram-se bastante pelo projeto e por acaso correu muito, muito bem. Eu por acaso tenho pena que nenhum deles esteja aqui agora, porque realmente foi bom, foi bom. Portanto, em História nós procuramos sempre saber mais sobre o passado, não é? Portanto, esta vertente da chegada ao conhecimento ser através de pessoas, diretamente através de pessoas, em vez de ser só através dos documentos e tal, a forma mais tradicional e, portanto, de ir ao encontro de pessoas e de levar os jovens a fazerem perguntas a pessoas, que também não é muito habitual. Portanto, foi interessante. Foi interessante. Quais foram as principais dificuldades que identificou da parte deles? Olha, a principal dificuldade que eu acho é que o nosso Conselho está bastante mais ligado ao Douro e à parte superior. Portanto, a ligação deles ao TUA não é assim muito grande. Portanto, foi a única parte em que houve um bocadinho mais de dificuldade. Mas, por exemplo, nós em História fazemos sempre uma visita de estudo que é ao mesmo tempo um passeio para conhecer melhor aqui a nossa zona e etc. E ano passado também voltámos a fazer que já não é a primeira vez que fazemos, em que fomos apanhar o comboio no Tua, fomos daqui, fomos a São Mamede,
E depois de São Mamede, estivemos a conhecer São Mamede e tal. Depois, São Mamede, portanto, os vestígios romanos e aquilo, o Pelourinho, a igreja, tudo isso. Depois fomos para baixo, para a estação do Tua. Fomos apanhar o comboio no Tua, na estação do Tua. Conhecemos melhor a estação do Tua, que também está assim, convertida assim num pequeno museu também. E depois descemos para o Pinhão. Fomos de comboio todos do Tua para o Pinhão. E, portanto, eles aí tiveram um contacto mais direto exatamente ali com o Tua. Porque a dificuldade foi essa, foi ter essa relação. Embora também é verdade que há muita gente aqui de Aljó que tem, de uma maneira ou de outra, tem relações com o Tua. Por exemplo, através da pesca. Por exemplo, houve professores aqui da escola que foram entrevistados e que tinham relação com o Tua, também facilitou bastante. Aliás, a nossa primeira entrevista foi mesmo a um professor e quisemos que fosse assim. Quisemos que fosse assim porque era um professor que tem ligação àquela zona. Como é que vê esta experiência dos alunos nestas entrevistas, naquilo que é o amadurecimento de lidar com pessoas mais velhas, etc? Quer dizer, é quase um lugar comum dizer que é positivo, não é? Mas efetivamente é positivo. Portanto, nós sabemos que os jovens estão muito ligados às tecnologias e as pessoas neste momento estão relegadas assim um pouco em segundo plano. Não digo muito, porque se calhar exagero, não é? Sou velhota e exagero nestas apreciações. Mas o facto deles serem levados a perguntar às pessoas, a querer saber através das pessoas, a ouvir o testemunho das pessoas, eu acho que é bom para eles, é mesmo bom. E eles mostraram interesse e acharam interessante mesmo, sei lá, por exemplo, saber ou ficar a saber que vinham carros de bois com produtos que vinham do Porto, produtos e que eram levados até ao Tua ou à estação de São Mamede, que existia, não é? E depois vinham em carros de bois, os produtos vinham em carros de bois aqui para Alijó. Quer dizer, é assim uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa que para eles é. E, portanto, houve algumas informações que eles tiraram e que se revelaram muito interessantes e que eles acharam assim mesmo muito interessantes. Portanto, eu acho que é bom, é mesmo bom. O contacto humano é sempre enriquecedor. E mais ainda quando tem essas duas vertentes, não é? Portanto, é conhecer experiências e saber mais sobre um determinado tema. A tecnologia não foi problema para eles? Não, a tecnologia não foi problema. Pelo contrário, lidaram. Com telemóveis? Alguns fizeram com telemóveis. E muito bem feito. Muito bem feito. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma que fomos fazer a uma pessoa que trabalha na Câmara e que, com um telemóvel, aquilo foi uma facilidade que eu fiquei admiradíssima. Compreendo que aqui em Lijó os professores acompanharam as entrevistas? Sim. Todas? Não, todas não. Algumas foram feitas por eles, independentemente de nós. Outras foram realmente acompanhadas. Pronto, porque nós também acompanhamos bastante os alunos, temos uma relação bastante próxima deles e, portanto, aconteceu isso. Doutora Leonora, já andou na linha de Tua? Foi cliente da linha de Tua ou não? Não, é uma vergonha dizê-lo. Efetivamente, é uma vergonha dizê-lo. Mas não. Embora conheça muito bem toda aquela zona. Muito bem mesmo, muito bem. Não pelo comboio, portanto, o comboio, sim, e suas viagens para baixo e assim. Mas gosto muito, meu marido também gostava muitíssimo de passear naquela zona e conhecemos bastante aquela zona do Amieiro, aquela zona portanto, do Tua também. Conhecemos bastante, muito bem mesmo, aquela zona ali. Muito bem. O que é que me falta perguntar, Leonor? Mais ou menos o importante. O que é que acha que eu me esqueci de perguntar? Porque eu faço muitas vezes no fim. O que é que eu devia ter perguntado e não pergunto? Se este trabalho lhe interferiu muito com o trabalho da escola, se não tirou vou tempo... Eu tenho a sorte de viver aqui, mesmo ao lado da escola. Quase ouço a campainha. Portanto, trabalhar para a escola é sempre um prazer, é sempre bom. Pois, mas em termos curriculares isto Em termos... valorizou, sim. valorizou ou Sim. criou problemas? Não, valorizou sempre, valorizou.
Valorizou porque eu sou de História, não é? Eu sou professora de História e, portanto, ao fazermos aquele trabalho de investigação, e assim foi um trabalho inovador, porque ir investigar através do testemunho das pessoas é inovador. Muito bem. Muito obrigado.